meu rei! Este é mais um episódio do nosso Talk Show. Para você que quer aprender no universo aí, num raio de 360 graus, tudo sobre o mercado imobiliário, esse programa foi feito para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Hoje eu estou recebendo aqui, eu vou chamar ele de rei das vendas. Ele começou como corretor de imóveis e chegou a uma grande construtora como diretor. Hoje atua com lançamentos imobiliários, tanto no vertical quanto em loteamentos. Já são aí mais de 5.000 profissionais geridos na carteira dele. Na verdade, 50 mil. 50 mil profissionais. E hoje ele tem mais acumulado aí nessa experiência, são mais de 29 anos de experiência no setor imobiliário. Eu estou falando do Marcelo Groppo. O Groppo vem de que esse sobrenome, hein, Marcelo? Primeira pergunta. Não, o Groppo vem da minha família da Itália, que, na verdade, meu nome ele é uma profusão de país, né? Eu me chamo Marcelo Groppo Mussi. O Mussi é sírio-libanês, de São José, o São José é do meu padrasto que me legitimou. Então eu tenho o São José que é espanhol, tenho o Mussi que é sírio-libanês, tenho o Groppo que é italiano e o Marcelo que é italiano também. Um mix aí. Ô Marcelo, a gente estava batendo um papo, você começou como corretor de imóveis mesmo na ponta, né? Trabalhando vendas. Como é que foi esse início e o que você fez para você conseguir ir para se tornar diretor da tenda, né? Exatamente. Fui diretor nacional de vendas. Como foi sua trajetória? O que foi mais desafiador? Eu quero saber hoje os seus erros e acertos, e principalmente os erros. Eu sempre falo que assim, mais importante do que os acertos são os erros. Né? Se eu fosse escolher entre erros e acertos, eu preferiria os erros, os negócios que eu perdi por algum erro. Né? Mas então, eu comecei na carreira de imóveis porque os meus avós trabalhavam com venda de loteamento. Eles são de Ubá e eles criaram um loteamento lá que chama Bairro Jardim Inês Groppo. E assim, é uma área imensa e tudo, e eles foram loteando e foram vendendo. Então, eu cresci já numa família, não existia uma imobiliária, o meu avô, ele vendia, as pessoas todas procuravam ele, não tinha um ponto de... não tinha um ponto de vendas. Mas já tinha aquele contato com o imobiliário desde novo, né? Desde cedo eu tive um contato com o imobiliário e depois eu fui morar com a minha mãe, né? E quando eu fui morar com a minha mãe, eu falo assim, né, que eu nasci num berço de ouro com meu avô, fui morar com a minha mãe mais velho, lá para os 13 anos, aí minha mãe, para compensar esse tempo que a gente não ficou juntos, eu estava num berço de ouro, quando de repente tudo acabou, né, a minha mãe quebrou, ela tinha uma fábrica de bonecas de porcelana. Sim. Na época dava um dinheiro assim, absurdo, ela tinha 200 funcionários. Mas enfim, ela quebrou e aí eu me vi numa situação que eu tinha que trabalhar, né? E eu tinha lá meus 19 anos e nunca tinha trabalhado na vida. E um dia eu estava sentado na beira, assim, sentado no meio-fio lá da minha casa, choveu e um jornal ficou pregado no chão, alguém jogou o jornal no chão, aí apareceu lá, ganhe R$4.000 sendo corretor de imóveis. Nossa, isso há 29 anos, R$4.000. Era muita grana, né? Era muita grana. E aí eu comecei no mercado imobiliário assim, eu liguei para eles e tal, eu tinha um Fiat 147, arrumei um celular emprestado com a... Que era carrão na época, né? Não, esse Fiat 147 não. Ou já tinha... Não, esse já estava totalmente quebrado. E aí, o que aconteceu? No primeiro mês eu vendi 0, eu entrei com 10 pessoas. Sim. No segundo mês eu vendi 0, no terceiro mês eu fui mandado embora. E aí eu sou muito chorão, muito emotivo, comecei a chorar. E o pessoal falou assim, mas por que você não consegue vender e tudo? A gente vai ter que te mandar embora. Aí eu falei com eles, falei, olha, eu não tô vendendo, porque literalmente eu não tô conseguindo comer
e também não estou conseguindo transportar os meus clientes, está acabando a gasolina no meio do negócio, eu estou tendo que escolher cliente que eu vou levar para visitar e tal. Aí entra dentro daquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né? De saber separar os problemas da vida pessoal do profissional, né? Rapidamente eu aprendi a separar isso. E aí o pessoal falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos pagar 1 mês de alimentação para você e 1 mês de carro à vontade. E aí eu coloquei em prática um plano que eu carrego ele para minha vida inteira, que era o seguinte: eu não vou fazer filtro de cliente. Nenhum. Ligou, na época do telefone, ligou, comecei a conversar. Eu não quero saber se ele tem problema, se ele tem nome sujo, se ele está com algum problema, porque eu encaro o seguinte: vou atender. Na pior das hipóteses, o que pode acontecer é a não venda, mas eu aprendi com a não venda. E aí eu comecei a buscar todo mundo em casa. Aí os clientes que falaram, não, eu vou até a central de vendas, não. Se ele insistisse, eu passava ele para outro corretor. Só se eu realmente buscasse ele em casa. E aí eu comecei a buscar os clientes em casa, né? E eu comecei a ficar bom nisso, de buscar eles em casa. Aí no 3º mês, eu bati o recorde de vendas da tenda. Eu vendi 30 apartamentos em 1 mês. Eu chegava para trabalhar às 7 horas da manhã e saía 11 horas da noite todo dia. E assim eu fiquei 3 anos. E aí eu fiz um desafio pro presidente da empresa na época, que eu falei assim, olha, eu quero comprar um apartamento para mim. Né? E aí a tenda já era grande, já tinha 500 corretores e tal. E aí ele falou comigo, então seja o campeão de vendas, né, do ano. Aí ele criou essa modalidade lá. E foi legal que eu ganhei os 3 anos. 3 anos consecutivos. E eu ganhei os 3 apartamentos. Nossa, que legal. E aí depois eu fui crescendo na companhia, né, coordenador, gerente, diretor regional, diretor de 2 cidades, 3 cidades. Depois eu estava como diretor nacional. Essa experiência que você teve na ponta aí como corretor, quando você faz assim, um release dessa época, qual são os motivos que você entende que atrapalha o corretor de imóveis conseguir vender? Entendi. O primeiro motivo, assim, principal é não separar os problemas pessoais da vida profissional. Brigou com a esposa, vai mal para o trabalho. Tá sem dinheiro, vai mal para o trabalho. As pessoas têm que entender que, assim, a única maneira de você resolver um problema que não seja de saúde, né? Por exemplo, né, não tem ninguém morrendo na sua casa, tá tudo ok, que esse é o pior problema que a pessoa pode enfrentar. Tirando esse problema, a única venda é o que vai resolver tudo. Né? Eu, quando estou vendendo sempre, eu estou sempre feliz. Entendeu? Eu estou sempre feliz. Venda, eu falo que venda é clima. Mas, assim, é uma das coisas que eu falo na minha palestra, é que é fundamental saber separar realmente os problemas pessoais da vida profissional. Isso aí é a chave de sucesso, não só no mercado imobiliário, para qualquer vendedor. É bem legal o que você falou, porque eu sou da premissa o seguinte: todo mundo tem problemas. E eu não gosto de medir problemão de ninguém. Cada um tem seus problemas dentro das suas dimensões. Mas qualquer problema, ele sem dinheiro, para mim, ele é pior. 2, 3 vezes pior. É pior. Então, por exemplo, se eu tô com um problema pessoal, vai resolver eu parar de trabalhar? Ou vai resolver eu ir trabalhar e entregar minha pior performance? Não vai resolver. Principalmente se tratando de nós vendedores. Vendeu tem, não vendeu não tem. Então, assim, não vai resolver eu ter um problema pessoal e deixar isso afetar o meu trabalho, deixar isso transparecer no meu trabalho. Pelo contrário, vai me gerar maus resultados que só vai virar uma bola de neve. E sobre, até mesmo para conseguir sair dos problemas, eu enxergo nós seres humanos, nós somos como uma máquina, né? O nosso cérebro é o motor de tudo. Então, quanto mais em movimento você tiver, mais você vai encontrando os caminhos, as soluções, tudo que você está precisando. Parar não é solução, principalmente se tratando de vendedor. Parar em qualquer... O nome da empresa é Ative-se. Não, né, foi feito de propósito. Sim. Né? A Ative-se, ela nasceu num momento
muito diferente da minha vida. Né, um momento onde eu fui desafiado a saber separar os problemas, né? Em 2014, eu tinha a maior imobiliária de Belo Horizonte. Depois que eu fui diretor da Tenda, quando eu voltei, fiquei 10 anos lá. Quando eu voltei para Belo Horizonte, eu montei uma imobiliária, eu trabalhei na maior imobiliária que existia, depois eu montei a minha, e eu tinha 600 corretores, 25 gerentes e 5 diretores para gerir. E era engraçado que, tipo assim, né, era muita gente para reclamar da vida, e na minha sala tinha eu botei uma enxada, de propósito. Sim. Mas para quê? Para toda vez que alguém fosse reclamar da vida, eu dava uma olhada só. A enxada. Eu ia te perguntar. Lote para capinar não falta. Eu ia te perguntar aqui se você já teve que lidar com a equipe desmotivada, né? Como você fez? Quais as técnicas? A técnica da enxada. Da enxada, a enxada. Então tinha enxada lá pro cara ver, né? E aí o que aconteceu? Em 2014 mudou a lei de uso e ocupação do solo de BH, e a minha imobiliária era uma imobiliária que vendia 30, 40, 50 milhões por mês. Então, várias construtoras de Belo Horizonte abortaram os lançamentos, que o coeficiente antes era 3, 4, 5, caiu para 1. E aí eu resolvi vender a minha imobiliária com ela na crista do sucesso, com dinheiro no caixa. E aí eu montei a Active-se, que é a minha empresa, né? Só que nos primeiros 6 meses foi terrível, porque logo depois que eu saí da Moras, a minha empresa, eu sofri um acidente gravíssimo, doméstico. Foi gravíssimo. Eu fui fazer uma vitamina em casa e mau cozinheiro que eu sou, eu deixei o liquidificador de vidro cair. Ele bateu na pia e pegou no meu braço. Não. E literalmente, assim, cortou meu braço no meio quase. Teve que fazer uma série de religações e tudo, mas cortou a artéria. Nossa. E aí eu comecei a morrer dentro de casa, literalmente. Liguei pro meu pai, eu tava sozinho. Falei, pai, para o que você tá fazendo e vem aqui que eu tô morrendo. Eu tinha essa plena consciência que se eu ficasse lá... Enfim, aí cheguei, fui pro SAMU e tal. O povo fala demais, né? Sabe? O povo fala, o cara tentou suicidar, não sei o quê. E o meu corte, eu falo na minha palestra, que ele é em S. É o S do sucesso. Entendeu? Então, porque eu acho que isso aqui foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque Você ressignificou, né? Tudo. Eu acho que todo mundo tem que passar por uma experiência de quebrar e uma de quase morte. Para valorizar a vida e ver o lado bom da vida, de fato. Corretor de imóveis, ainda tratando essa questão de mentalidade, tem muito corretor quando começa, você deve receber muito esse tipo de abordagem. Estou começando agora no mercado, o que eu devo fazer para vender mais, o que eu devo estudar, né? Porque a gente entra no corretor, como corretor de imóveis no início, você não tem uma bagagem, geralmente, nem de conhecimento teórico e principalmente de experiência. E por muito tempo eu respondia que para ele estudar sobre vendas, técnicas de vendas, mas hoje eu tenho muito claro em minha mente que toda pessoa que quer ter sucesso no ramo imobiliário, a primeira coisa que ele tem que procurar estudar, desenvolver é o modelo mental dele. Entender em qual estágio está o modelo mental dele, entender se ele tem alguma coisa que está travando ele com relação a crenças e tudo mais, trabalhar isso, trabalhar o emocional para fazer isso que a gente está falando aqui, de separar o pessoal do profissional, e aí depois sim vem vendas, vem técnicas. Por quê? Se o corretor não estiver bem fortalecido mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, não existe técnica de venda que vai fazer ele vender, não. Não tem jeito, não. Você concorda com isso? O que você, como você vê? Eu concordo 100%. É isso tudo que você falou, mais uma coisa que eu vou acrescentar. Eu acho que ele tem que colar em boas pessoas, entendeu? Então, por exemplo, eu comecei no mercado imobiliário
com boas pessoas. Sim. Eu identifiquei que eram boas pessoas. Então, assim, a gente tem que ter humildade para aprender com boas pessoas. Então, né, eu sempre, quando não sei sobre alguma coisa, eu colo com uma pessoa que sabe sobre aquilo, né? Então, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado com os gurus que nunca venderam nada na vida, que é um mimimi danado. Eu tenho um curso digital que, para você ter uma ideia, eu não vendo, eu dou ele de graça para os corretores. Então, eu gastei tempo passando minha expertise e tudo, eu dou de graça. Então, eu quero ser, para os corretores, essa pessoa que eles podem colar e pedir opiniões. No meu Instagram fica lotado de gente perguntando e eu respondo isso. Olha, acho que a primeira coisa que tem que fazer é você ir para uma imobiliária, que você tem que escolher a imobiliária para ver se o gestor dessa imobiliária é um cara que vai te acrescentar. Entendeu? Então, se for um cara que não vai te acrescentar, ou é desonesto... Tem muito corretor que sai, que começa e não dura em imobiliárias, porque a imobiliária, ao invés de ter o papel de educadora, né, de parceira, pai e mãe mesmo. Deixa tudo nas mãos do corretor. Ele olha e pensa, poxa, se eu já tenho que fazer tudo sozinho... Me jogaram na piscina aqui... Não estou num ambiente onde eu estou aprendendo. Eu saio e fico sozinho no mercado. Acontece muito isso. E isso, o que acontece? A gente fez uma pesquisa recentemente na Activice e hoje 52% dos corretores já estão trabalhando no sistema de home office. Com tendência, no ano que vem, isso ser 59%, 60%. Isso tem um lado bom, mas tem um lado péssimo, que é o seguinte: o cara começa no mercado imobiliário sem ter um mentor. E quem que é o mentor dele? É o cara da imobiliária, é o dono da imobiliária, entendeu? Por isso que eu vejo que, assim, o dono de imobiliária, né, as pessoas estão falando muito que ser dono de imobiliária é difícil. Eu já fui dono de imobiliária, então, assim, eu penso que o dono de imobiliária tem que ser um exemplo. Ele, na minha opinião, ele não pode nem vender imóvel, porque tem que vender a equipe dele. O dono, ele tem que se portar como um empresário, né? Exato, ele tem que se mostrar um exemplo. Mas eu estou ensinando gente aqui que depois vai montar uma imobiliária para concorrer comigo. Isso é uma crença limitante, é uma besteira. Aí você não ensina e fica com a pessoa que não está desenvolvida dentro da sua... Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca aprendi na minha vida, eu sempre trabalhei de terno e gravata. Hoje que, né, a gente foi desenvolvendo até trabalhar de camiseta, mas eu nunca aprendi a dar nó de gravata, porque eu não quero aprender. Então, quando eu vou dar um nó de gravata, eu vou no meu pai ou na minha mãe, eles fazem um nó. Quando eu vou num casamento, por exemplo, até hoje, vou lá na casa deles para eles fazerem um nó de gravata. Porque tem certas coisas na vida que nem você ensinando o cara aprende. Exato. Marcelo, conta pra gente, se você conseguir lembrar aí, puxar em meio a tantas vendas, se tem alguma que te marcou, seja porque foi desafiadora, se foi desafiadora, o que você lembra de ter feito para contornar a situação? Eu tenho uma legal. Eu estava no plantão de vendas, né, na loja, e aí entrou um casal e uma senhora, né, enfim, aí eu comecei a atender esses clientes. Eles queriam comprar um apartamento no bairro Betânia, lá em Belo Horizonte. E aí, esse empreendimento era do lado da casa da sogra. Eles eram namorados ainda. Namorados. Uhum. Aí, beleza. Nessa conversa, eu descobri que eles já tinham olhado esse apartamento há 3 anos atrás, quando ele estava na obra, e agora ele estava ficando pronto. E aí eu tentei localizar o corretor que tinha atendido eles. Quando eu vi, o corretor já tinha saído da empresa. Então, era eu que iria atender, né? Então, para pensar. Eu comecei a conversar, o cara era um casal bonito, sabe? Sabe aquele casal, casalzão, né? Bonito. A mulher bonita, com todo respeito. O cara bonito, com todo respeito. E tudo, né?
E assim, você via que a mulher do cara, já naquela época, ela queria participar do pagamento, estar junto com o cara, parceira pra caramba e tudo, né? E o cara negativo demais, o tempo inteiro o cara errático, negativo, né? Aí eu falei com ele assim, eu fazia muito critério de pré-objeção, que eu colocava todas as objeções, né, e ia matando. Eu falei, deixa eu entender uma coisa, você veio aqui há 3 anos atrás para comprar um apartamento que fica a 20 metros da casa da sua sogra. E você ama a sua sogra. Então, qual que é a chance de ter um apartamento do lado da sua sogra dentro da sua condição? Você não sabe se vai ter, né? E aí ele, não, né? Aí, de repente, a sogra do cara, tinha uns 90 anos, ela falou assim, ele falou, eu não tenho entrada. Ela falou, eu vou dar entrada, meu filho. Nossa, na hora que ela falou que ia dar entrada, ficou um silêncio. Aí ele falou assim, não, mas eu tenho que pensar, eu volto aqui amanhã. Aí eu cheguei pra namorada e pra sogra, eu falei assim, chamei uma amiga minha lá de trabalho, falei, você pode levar elas para tomar uma água, um café e tal, que eu quero ter uma conversa com ele. Aí eu cheguei para ele, né, e falei assim, ô amigo, deixa eu te perguntar um negócio. Você gosta dessa mulher? Ela é a mulher que você quer casar? Aí eu falei, é a mulher que eu quero casar. Eu falei, com todo respeito, né? Você é um cara até bem apresentável, mas sua mulher é uma mulher bonita, assim, né? E além dela ser bonita, ela é trabalhadora, ela é sua parceira, você tem uma sogra maravilhosa. O que você quer da vida? Porque se você não comprar esse apartamento, sua mulher vai sair daqui com uma interrogação se realmente você é o homem feito para ela. Porque mulher gosta de homem decidido, macho. Aí eu perguntei para ele se ele era decidido, se ele era macho. Porque ele com certeza ia perder aquela mulher ali naquele momento pela fraqueza, pela indecisão dele. Mas eu bati pesado no emocional do cara. Porque virou uma questão de honra e porque eu acreditava naquilo que eu estava falando. Mas, enfim, na volta delas, ele já estava assinando o contrato. E aí eu fechei a venda. Aí beleza, né? Passaram-se 20 e tantos anos, eu entro num Uber, o cara me olha assim no retrovisor e fala, cara, eu te conheço. Eu falei, você trabalhou na construtora. Eu falei, ai meu Deus, o que eu fiz? Falei, você mudou a minha vida. Eu sou o cara do Betânia, que casou e tal. Cara, depois desse apartamento eu já comprei um no Buritis e tudo. Tô passando um momento agora mais de dificuldade profissional, tô de Uber. Mas assim, se não fosse você, eu tinha perdido a mulher da minha vida e não tinha casa para morar. Então, assim, para mim foi... Você foi um terapeuta ainda, terapeuta. Né? Você falou aproveitando que você falou de pré-objeções, entrando na parte mais técnica de vendas, como que você faz esse processo? Dá uma dica aí para corretores na hora de fechamento que está nos ouvindo aqui. Tá ótimo. É o seguinte, você concorda comigo que um corretor, depois que ele atende 50 clientes, ele já sabe todos os motivos para não comprar o imóvel? Que o cliente dá, né? De motivo. Correto? Correto. Então, eu faço muita brincadeira na minha palestra, que é o seguinte, que é mais ou menos assim, né? O cara todo dia vai para casa dele no mesmo horário. Aí um dia, e ele é casado, aí um dia ele cisma de passar na casa da mãe dele. E vai pra lá e tal, e o tempo passa, ele tá lá 1h30, e aí a esposa dele vai e liga pra ele e pergunta, onde você tá? Aí ele fala, eu tô com a minha mãe, na casa dela. Ele tá fudido, porque ele não trabalhou uma pré-objeção. O que ele deveria ter feito? Amor, vou passar na casa da minha mãe. Isso é contornar um problema que é certo que vai acontecer. No mercado imobiliário, é a mesma coisa. Por exemplo, se às vezes você sabe que a cozinha daquele apartamento é pequena,
ou na sua cabeça é pequeno, ou na cabeça dos... Né? Eu comecei no mercado imobiliário quando as cozinhas começaram a ficar pequenas e o quarto com a TV a cabo começou a ficar importante. Então trabalhe aquilo. Olha, cozinha americana, já para você receber amigos, né? Tem seu quarto que é mais espaçoso. Enfim, você vai trabalhando a pré-objeção. Eu conheço 1000 pré-objeções que podem ser trabalhadas. Mas você não pode deixar chegar no momento do fechamento de venda sem ter falado todas as pré-objeções, entendeu? E tirar da boca do cliente, né? E tirar o sim dele. Aquela objeção é motivo para ele deixar de fechar ou não. Uma pré-objeção muito forte que eu falo é o seguinte: olha, amigo, você já viu imóvel abaixar? Isso antes de comprar. Já viu imóvel abaixar de preço? Eu falei, não. Você concorda comigo que o preço dos imóveis ele está subindo mais do que a nossa expectativa salarial? Isso é claro. Claro. Então, assim, eu não sei nem se você vai comprar apartamento comigo, mas a hora de você comprar é agora, porque hoje o imóvel que você quer custa 600 mil, ano que vem ele custa 700. E você não conseguiu poupar esses 100, entendeu? E esse acho que é o grande desafio do mercado imobiliário, além de lidar com a pré-objeção, com os problemas pessoais, já trabalhar a pré-objeção. Quem lida com os problemas pessoais de uma maneira profissional e quem sabe tratar pré-objeção é inevitável, vai ter sucesso no mercado imobiliário. Dentro do processo de venda, você considera essa parte a mais importante ou tem alguma outra que você considera mais importante? Eu acho assim, eu tenho a tríade, né, na verdade. É o saber lidar com a vida pessoal, o critério das pré-objeções, que para mim assim, ele é fundamental, e o não fazer filtro de cliente. Zero filtro, eu não faço filtro. Eu enxergo, assim, o corretor ele tem que ser um cara que acredita em tudo. Mas quando você fala esse zero filtro, aprofunda mais pra gente, o que seria? O cara começa a conversar no WhatsApp com você, né? E você se limita a ficar ali no WhatsApp, a coisa não anda. Enfim, porque você está fazendo um filtro ali do cliente. No final das contas, você quer saber qual é o CPF dele, se ele tem problema no SPC, se ele tem problema no Serasa. E as pessoas esquecem que o seguinte: a vida, ela não dá volta, ela capota. Eu já quebrei e já levantei, entendeu? Então, assim, hoje o cara tem um nome no SPC, amanhã ele pode não ter. Então, assim, até hoje eu fecho negócios, né, que não são necessariamente vendas de apartamentos, são coisas da minha empresa, por não fazer filtro, entendeu? Então, esse filtro que você chama é a acepção de pessoas. Exatamente. Ficar tentando medir o bolso da pessoa. Medir o bolso da pessoa o tempo inteiro e não entender. Eu já atendi, vou te contar uma história aqui. Tá. Eu atendi um cliente, eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu atendi um cliente uma vez, eu estava passeando no vertical, tá? Eu comecei com loteamentos, mas eu fiquei uma temporada curta vendendo apartamentos. Aí eu estava num stand de vendas, eu era a 4ª corretora da vez no plantão. E eu tinha pegado o plantão o dia todo. O período da manhã e o período da tarde. Aí rola o sorteio, né? Que roleta longa, hein? A roleta de manhã e chegar a turma da tarde rola o sorteio. Eu atendi esse cliente à tarde e eu era a 4ª da vez. Tava desde cedo lá no plantão. Quando ele chegou, ele encostou a bicicleta dele na porta do stand. E muito simples, chegou de chinelo e tudo. Um rapaz novo, inclusive, nem era... Porque quando vê o senhorzinho, os corretores ainda costumam falar, não, o senhorzinho sempre tem dinheiro debaixo do colchão, mas não era o caso. Era um rapaz novo, simples, encostou a bicicleta e tal. Aí, sabe quando os corretores, seus colegas já te olham assim, nossa, a Bel perdeu a vez dela. Bota o apelido no cliente. Perdeu a vez dela. Rapaz sentou, começou a conversar comigo sobre o imóvel em questão, era um imóvel na planta, um prédio que estava sendo construído. Comecei a atender ele e ele o tempo todo preocupado. Olha, eu não vou comprar agora não, tá? Eu só tô olhando, tava assim... Falei com ele, fica tranquilo, deixa eu te atender, eu quero que você saia daqui sem dúvida, você vai pra casa pensar, se você for comprar agora, daqui 1 mês, 6 meses, não tem problema. Vai comprar dentro do seu tempo, mas deixa eu te atender da forma que você merece ser atendido.
Atendi ele, aí falei, por fim, ele gostou demais. Falei assim, vamos lá no terreno para você conhecer aonde vai ser construído esse prédio? Aí ele todo sem graça, assim, ai, porque eu não vou comprar, vamos lá conhecer. Coloquei dentro do meu carro, levei ele, conheci. Quando voltou, ele fechou o apartamento, era na época um apartamento de 270 mil, ele pagou 150 mil à vista e o resto de 2 vezes. E fechou o negócio. Primeiro, não ia fechar negócio, né? Entrou com a ideia só de conhecer. Segundo, aparentemente, né, não tinha de aparente, se fosse olhar a aparência, fisicamente eu estaria medindo a carteira dele. E fechei. E como então, que você assim, consegue medir a carteira de uma pessoa pelo WhatsApp? Piorou. Assim, uma outra premissa que eu tenho é, todo mundo merece ser bem atendido. Ah, tô no instante, a pessoa entra só pra saber, assim, você não entra às vezes numa loja só pra olhar uma roupa? Você não entra pra dar uma olhadinha numa roupa? E na minha opinião, o mais difícil é conseguir a consciência do cliente, educar ele que ele precisa investir em imóveis. A partir do momento que uma pessoa coloca um pé no stand de vendas para dar uma olhadinha, a partir do momento que a pessoa cadastra uma campanha para saber mais informações apenas, isso para mim já é um avanço muito grande da etapa do cliente, porque ele já está entrando no nível de consciência de investir. Sim. Não importa se vai ser agora ou daqui a um ano. Sim. Essa pessoa, primeiro ponto, ele tem que ser bem atendido, porque ele é uma pessoa, todo mundo tem que ser respeitado e atendido, e respeitado também o período que ele está. Às vezes a pessoa entrou, ela não está no fundo de funil, não é agora que ela vai fechar a venda com você. Mas se você fizer um trabalho muito bem feito, essa pessoa, na hora que ela for comprar, ela vai voltar em você. Sim. Então, assim, às vezes o corretor mede o bolso porque ele está pensando na comissão de agora, mas ele esquece que ele tem que plantar a comissão de amanhã. A comissão do mês que vem, do ano que vem, ela pode sim ser plantada agora de uma vez. Eu já tive a grata oportunidade de fazer venda um ano e meio depois para cliente meu. É uma delícia fazer isso. É bom demais. A pessoa te liga do nada. Liga pra você tirar um pedido. A pessoa te liga do nada. Eu sou fulano que eu atendi, você atendeu há 2 anos. E quando você não recebe uma indicação ao fulano que você vendeu e tal, assim, o mercado imobiliário, você não tem que... As pessoas estão inventando demais, entendeu? Assim, esses dias eu dei uma matéria para o Valor Econômico e aí o pessoal caiu de pau em mim, mas caiu pesado. Os corretores novos, de 20 anos, 21 anos, 23 anos. Eu dei uma matéria falando que eu sou contra a inteligência artificial no mercado imobiliário para conversar com o cliente, para fazer um primeiro atendimento. Sou contra e falo por quê. Ok? Primeiro porque o corretor que aceita uma inteligência artificial conversar com o cliente dele, a gente está partindo do pressuposto que, se isso começar a virar moda, vai acabar com a profissão, como várias outras estão ameaçadas, ok? E a questão da inteligência artificial, eu conheço diversas consultoras, eu sou consultor de consultoras, diversos clientes no Brasil inteiro, e eu te falo, em nenhuma construtora que eu vi sendo implantada a inteligência artificial, a coisa foi para frente. E vou dar um exemplo mais emblemático ainda. A BIA do Bradesco. Ok? Eles gastaram 14 milhões de reais para fazer a BIA do Bradesco. E ela não serve, com todo respeito à BIA, mas ela não serve para nada no atendimento. Entendeu? Ninguém usa. Então, assim, isso faz parte do brasileiro. O nosso mercado ia se tratando de... É um valor muito alto, né? O investimento em imóveis. O emocional está na flor da pele. Está na flor da pele. Então, a inteligência artificial com relação ao atendimento, na minha opinião, ela supre nos momentos que, por exemplo, às vezes a pessoa clica num cadastro 11 horas da noite, então ela recebeu uma mensagem ali que no dia seguinte alguém vai entrar em contato tudo bem. com ela. Aí é uma questão automática. Agora, aí é uma automatização. Querer atender ele 100% no automático... É uma automatização. O que acontece é assim, que os clientes, eles estão tentando desintermedializar as vendas. Sim. Tirando o corretor. Isso está acontecendo no mundo inteiro, é um fenômeno. Ok? Tirar o corretor da venda. E a nossa profissão
por incrível que pareça, é uma das profissões que nunca a inteligência artificial vai conseguir fazer 1% do que a gente faz. Entendeu? Porque sempre vai ter o toque, sempre vai ter o humano, a sensibilidade de entender as necessidades específicas daquele cliente, não tem inteligência que consegue. Falando de habilidades de corretor, qual é a principal que você acha que um corretor de imóveis tem que ter para ele ter sucesso, hein? Eu acho assim, o corretor... Primeiro, o corretor tem que entender de mercado imobiliário, né? Ele tem que entender concorrência, entender números. Cada vez, antigamente, o corretor, ele tinha que ter muito feeling. E eu acho ainda que o corretor tem que ter feeling. Eu lembro que quando eu estava lá na ponta da venda, né? Agora eu administro a minha empresa, diferente. Eu não vendo apartamentos, né? Eu tenho equipes no Brasil que vendem, né? Mas, assim, eu lembro que eu pegava um casal, né? E na época que existia o CD de carro, sim, né? Eu tinha uma pasta de CDs, pagode, sertanejo, internacional, romântica, anos 80, 90. Eu tinha tudo. Então, mas por quê? É isso que eu falo da inteligência artificial, que ela nunca vai fazer. Porque dentro do carro de um corretor, ok? Ou dentro ali do stand acontece muita coisa. Então eu colocava música no carro para criar um clima, ok? E enfim, nisso descontraía e a coisa ficava legal. Então eu acho que uma coisa que o corretor não pode, que ele tem que ter, é feeling, sentimento, entendeu? Ele não pode perder. Ele tem, e esse feeling ele adquire com o tempo. Depois de tomar uns 200, perder umas 200 vendas. Como consegue o feeling? Depois de você perder umas 200 vendas, você consegue ter um feeling de mercado. Aí você tem um feeling. Qual que foi você falou que você veio do zero, né? Você falou que a sua mãe quebrou, mas você, enquanto corretor, teve altos e baixos na questão financeira? Teve alguma lição financeira que você aprendeu depois de ter entrado para esse mercado de corretagem? Bom, eu tive uma experiência, mas que não foi do mercado imobiliário. Na verdade, aquela questão dos gurus lá, né, que entram, né? Eu acho que o corretor, ele fica escutando muita gente na internet e um problema do corretor é querer ser outra pessoa. Entendeu? Então o cara vê lá o primo rico, ele quer ser igual o primo rico. Tô dando exemplo. E eu, uma vez, eu quis pegar todo o dinheiro que eu tinha ganho no mercado imobiliário e pegar metade dele e colocar em ações. Tava ganhando, vou investir em ações agora. Vou investir em ações. Mas já investia no mercado? Não, mas estudava muito. Não, eu digo assim, dentro do seu mercado você já investia? Comprar apartamento? Compro direto. Não, mas nessa época. Você ganhou dinheiro, você já investiu em imóveis, aí você queria uma outra linha de... Beleza. Aí, enfim, não foi uma coisa... Tudo que eu faço é muito estudado. Número é tudo. Mas, enfim, eu comprei uma ação a R$ 4,40 e vendi a 16 centavos. Metade do meu patrimônio foi embora com esse negócio. Eu não quebrei porque eu tinha patrimônio imobiliário, entendeu? Com isso, eu aprendi o seguinte: não me fala em criptomoeda, em ação, não me fala em nada, só me fala em imóvel. Então, assim, eu não quero escutar nada, ok? Nada. Esses dias, né, com a eleição americana, né, eu comprei uns dólares. Eu falei, não, eu vou comprar uns dólares aqui, porque eu acho que antes da eleição vai estar um preço, e depois da eleição, né? Enfim, eu comprei a 5,65 e tá 5,76. Que ganho de porcaria é esse? Entendeu? Então, mas, enfim, mas foi uma coisa estudada, que eu acho que vai aumentar com o tempo e tal. Tô lá, de vez em quando eu vendo. Mas, assim, eu passei por um momento de quebra quando eu tive esse acidente que eu falei anteriormente. Mas aí foi porque eu fiquei acamado.
Então, eu fiquei fragilizado fisicamente, muito. Mas, assim, meu mindset mesmo, sem, fisicamente e com muita dor física, fiquei durante um ano sentindo o que a gente chama de dor nível 5, que é o limite máximo da dor. E isso prejudicava a minha performance na Activice, na minha empresa. E nessa época eu já tinha um grande cliente. Então, o que eu fiz? Né? Eu trouxe um sócio para a empresa. Falei assim, olha, eu tenho um grande cliente que eu estou atendendo, só que eu estou fisicamente extremamente fragilizado. Eu vou quebrar se eu ficar à frente da minha empresa. Então faz o seguinte, você vem ser meu sócio, não põe dinheiro. E aí ele cuidou da empresa super bem. Aí em um ano eu melhorei. E eu tenho ele como sócio até hoje. Mas aquele ali foi um momento que se eu não tivesse com o mental preparado, era quebra. Com certeza. Sobre o que você falou aí, né, de procurar uma outra linha de investimento, eu já passei por isso também, não chegou a ser no nível assim, de investir muito dinheiro, foi pouco, mas foi o suficiente para eu chegar nessa conclusão também. Essa conclusão de o nicho, ele não é só para eu trabalhar, o nicho também serve para investimento. E principalmente se eu tô no mercado que tem rentabilidade, que eu me especializo nele, que eu vivo ele todos os dias, eu tenho que ganhar dinheiro nesse mercado. Qual a necessidade de eu procurar uma outra linha a qual eu vou ter que pular cerca, a qual eu vou ter que depender de um outro especialista para eu ganhar. Sendo que eu sou especialista no meu. Fora o posicionamento também, né, Marcelo? Que eu considero. Falo assim, é diferente você falar para um cliente investir quando você também é um investidor do mercado. Não, e é uma série de coisas. Por exemplo, uma vez eu cismei de ser construtor. Né? Eu fui construir um prédio lá no bairro da minha mãe. Aí 10 apartamentos lá. Pior coisa que eu fiz na minha vida. Ganhar dinheiro, a gente ganha, porque os apartamentos estão alugados. Sim. Eu reformei um prédio, quebrei um prédio inteiro por dentro e transformei ele em apartamentos de locação. Mas eu vou te falar, nunca mais eu faço isso. Porque o construtor é o construtor e eu dou super valor. Sim. Então eu não sou construtor. Eu sou um cara de vendas de imóveis. Você é intermediador. O tempo que eu perdi na construção, Deus me livre. Eu podia ter vendido uma porrada de apartamento, perdi quase minha saúde nesse negócio. Então, assim, eu gosto de fazer como você faz. Ó, eu vejo uma oportunidade e, poxa, aqui, vai nessa. Vamos falar agora um pouquinho da Activice, né? Na questão de coordenação de vendas. Eu vi um vídeo seu muito legal, você falando sobre uma dor que tem no mercado, que é o distanciamento entre equipe de marketing e vendas, que tem em muitas empresas. Sim. Às vezes a pessoa vai lançar um empreendimento, ele chama a equipe, o gerente de vendas, trata com ele aqui, e com o marketing, com o marketing vai desenvolver a campanha, trata para lá, e depois só lança, a equipe de vendas conhece a campanha junto com o cliente e quer que vende. Então, assim, na minha visão, o desenvolver de um produto, tanto no produto em si, quanto depois no conceito, uma campanha de marketing, tem que ter participação, tem que ter o olhar de vendas. Sim. Tem coisas que é só quem está lá no front que tem isso em mente, porque ele ouviu, porque ele está vendo acontecer. Feeling. É o feeling, é dele que está ali na ponta, não é da pessoa do marketing, que não está diretamente tratando com o cliente, não é do dono do empreendimento. O que você tem passado aí, enfrentado no mercado com relação a isso? Você tem enfrentado resistência em implantar essa cultura, por onde você vem passando? Quais são os maiores prejuízos que, dentro da sua visão, uma empresa leva a não conectar esses dois setores? Então, eu sou publicitário de formação, né? Então eu venho do marketing e não das vendas. A Activice vem de um sonho meu, ok? Justamente sobre isso. Porque como dono de imobiliária grande, muitas vezes chegava o marketing pronto para mim e eu não tinha direito de opinar. Então a Activice veio de um sonho que era eu poder criar uma estratégia de vendas e marketing como eu acredito. E não como o marketing acredita que tem que ser, ok? E a gente vê muita gente
no marketing que nunca vendeu um apartamento na vida. Eu não estou falando que a pessoa tem que ser corretora para trabalhar no marketing, mas ela tem que escutar a ponta da venda. Isso é fundamental. Né? Ontem mesmo eu estava atendendo uma construtora que ela tem um fundo, e esse fundo, enfim, o empreendimento foi muito mal lançado. É um empreendimento que é dos poucos da minha vida que eu acho que eu não vou pegar, porque eu vou me queimar, porque o fundo ele é completamente reticente e ele acredita 100% no marketing. Né? Então, assim, sim, a Activis é uma empresa que cria e executa soluções de vendas. Ela não era uma empresa de marketing. Ela se tornou uma empresa de marketing quando eu percebi quando eu percebi esse distanciamento do marketing e das vendas. E aí, assim, nas empresas que têm, consultoras que têm agência de propaganda, né, a gente tenta fazer uma ponte amigável, sempre. A gente não está lá para apontar o dedo, mas alguma coisa não foi feita da maneira certa, porque não chegou cliente no instante. Então a gente tenta ali, né? E nas empresas, nas consultoras que têm um departamento de marketing interno, fica muito mais fácil para mim, porque a gente já tem né, na cabeça como trazer esse pessoal para o nosso lado, né? Aí entra a questão da objeção. Ó, se vocês fizeram desse jeito, não deu certo, vamos testar desse jeito, né? Então, e aí minha empresa faz diversas coisas na área de marketing. Até recrutamento de corretores nível nacional a gente faz, usando o Instagram, por exemplo. Então, assim, eu depois que eu comecei a encontrar esses embates aí do marketing com vendas, aí nós compramos uma agência de propaganda, compramos uma produtora de vídeo e agora acabamos de entrar de sócio numa empresa de pesquisa de mercado. Sim. Que é para lá... Tudo começa, onde tudo começa. Onde tudo começa. E se tratando de lançamento, vocês já fizeram quantos mesmo, a Activis? 980. Mesclado, né? Vertical e loteamentos, né? Loteamentos, verticais, comerciais, hotéis. Minha Casa Minha Vida, médio padrão, alto padrão, altíssimo padrão e também internacionais. Quando a gente fala de lançamento, quais os cuidados que você pode indicar para quem está nos ouvindo, para a pessoa ter, quem estiver à frente das vendas, para não deixar esse lançamento virar um estoque, não deixar esse lançamento, às vezes, lançar e queimar o produto? Tem alguns pontos específicos que você acha que são pontos de atenção para quem está fazendo? Eu acho assim, né, você é uma especialista em loteamento. Então você já fez muita coisa errada para você chegar até onde você está. Eu acho que gastar um dinheiro que é um investimento, por exemplo, contratando uma pessoa como você para lá desde o início fazer a coisa certa, é um dinheiro muito bem investido, sabe? Os nossos clientes que nos contratam, né, eles já entendem que eles não estão gastando com ativos, e sim fazendo um investimento. Sim. Então, na minha opinião, eu acho, tá, que todo lançamento imobiliário, não existe verdade suprema, e é por isso que tem muito lançamento imobiliário que às vezes é bom pra caramba e ele mica, porque criou-se né, ou o dono de consultora acha que ele vale mais do que ele é, ou várias vezes a última coisa que a gente mexe na Activis é no preço. Então, na minha opinião, aí você está me fazendo uma pergunta para a construtora, né? Sim, a construtora em si. Eu acho assim, que não seja a Activis, que não seja a rainha dos lotes, que seja qualquer outra empresa, mas assim, contrata uma consultoria, entendeu? Para poder fazer essa organização
do empreendimento com o mercado, com os corretores. Eu vejo, né, muitas construtoras, por exemplo, correndo atrás das imobiliárias, ok? Mas e os 52% de corretores que estão trabalhando dentro de casa? Como é que a gente vai achar eles? A nossa empresa sabe localizar esses profissionais, a gente sabe. Então, assim, tem uma série de coisas. Eu acho que passa por contratar realmente uma empresa de consultoria para não errar. Recorde de vendas da Atives. Tem um produto específico que foi recorde? Tem vários. Vou citar aqui 2. Em 2015, a Tenda, quando foi minha primeira cliente da Atives, e aí ela tinha estoque em vários lugares do Brasil, e a gente colocou a gente teve a ideia na Atives de trazer o varejo para o mercado imobiliário. Então a gente colocou, né, o maior varejista do país na época era o Ricardo Eletro. Então a gente colocou o Ricardo Eletro para ser garoto propaganda da Tenda e as lojas da Ricardo Eletro para serem pontos de vendas Tenda, para ganhar capilaridade, né? Eu fui na China em 2015, o SMS, ele era uma ferramenta potente pra caramba para vender imóvel. Sim. Só que ninguém conseguia, não existia LGPD, mas ninguém conseguia enviar isso em massa. Aí eu descobri que na China, por ser um país comunista e não usar o WhatsApp, que já existia, era lá que eu conseguia a tecnologia. E aí eu fui lá na China, em Shenzhen, e importei todo o maquinário. E um mês depois a gente estava conseguindo, a gente enviava 30 milhões de SMS por mês. E a Tenda vendendo aí 1.500, 2.000 apartamentos por mês. Então, isso aí foi um baita recorde. O outro que eu tenho é emblemático. A MRV me contratou e ela falou assim, olha, a gente tem 300 pontos de vendas e a gente sente que precisa entrar mais gente nas lojas. Mas isso não é da MRV, isso é do mercado imobiliário. Sim. Como um todo, né? E aí, a solução que a Atives criou foi ir na Uber, né, e trazer uma ferramenta que a Uber tem de busca em massa de pessoas. Né? E a gente criou um evento que chama Feirão Porta a Porta, onde em um determinado sábado, né, o corretor mandava para o cliente um link, e esse link era do Uber. Quando ele clicava, já caiu um dinheiro, R$35 para ir, 35 para voltar. Okay. E a gente fez isso em 109 cidades ao mesmo tempo, num sábado, e buscamos 35 mil famílias em casa. Qual era o ticket do produto? Muito variado, porque a MRV hoje tem a Sensia, né? Então, que é um médio padrão, e da MRV mesmo eu já vendi casa até de 2.400.000. Sim. Então, tinha produto de 220 mil para cima. Uma forma que vocês inovaram e contribuíram para o recorde, né? Sim, isso aí foi, a gente ganhou o Connect Mob, a gente foi dar uma palestra lá para falar para os... A gente domina muito esse tipo de ação. Sim. Bom, tá muito bom o papo, se deixar a gente vai mais 1 hora aí. A gente está caminhando para o final, eu vou abrir, se caso você quiser me fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Já vou fazer minhas considerações aqui. Vamos já também pedir quem quiser te acompanhar, aonde que te encontra. Eu sou monorrede. Né? Eu tenho Facebook, mas não uso. Você me encontra no @Marcelo Grupo, né, do Instagram, né, Marcelo. E o grupo é G, R de rato, O de obrigado, P de Pedro, P de Paulo, O de obrigado, 2 P's. @Marcelo Grupo no Instagram, onde muita gente me chama lá, ou no meu WhatsApp, que é 031 9, é fácil, 99981 4021. Show de bola. Tem muito lançamento para 2025, Atives?
Tem. Muito projeto pra aí. 2024. Para 2024 ainda tem suco para tirar. Tem. A gente tá abrindo novas frentes em outros estados, principalmente no sul do Brasil, em específico na cidade de Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí e Porto Belo, que são o que a gente chama de Costa Esmeralda de Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, capital, e a gente vai começar a olhar mais para Minas Gerais, que a gente fez muito, apesar de sermos mineiros, a gente fez muito mais coisas para o Nordeste, por exemplo, que é nosso carro-chefe, do que para Minas Gerais. Você considera isso devido ao quê? Verdade? Olha, eu vejo que, assim, com relação a verbas de mídia, a percentuais de comissão, né, esses lugares estão mais abertos a pagar melhor. Sim. Né? Por exemplo, os meus clientes do Sul, para vender vertical, o loteamento é 5%, 6%, Sim. é normal, né? Mas por vertical é uma luta. E no vertical, no Sul, tudo, o meu é 5% de comissão. Então o corretor ganha bem, Sim. Entendeu? E eu fiquei um pouco resistente em trabalhar em Minas Gerais, que durante muito tempo se pagava 3,5%. Por 3,5% eu não saio nem de casa, entendeu? Então agora eu estou sentindo que o mercado mineiro Tá mais consciente? Está mais consciente que tem que pagar bem o corretor, que tem que deixar separado uma verba de mídia. Entendeu? Ninguém pode fazer um lançamento imobiliário sem deixar uma verba de mídia separada. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o lançamento que a gente vai fazer no Nordeste, lá em Maceió, 2.300 unidades no Minha Casa Minha Vida. A gente tem em Florianópolis um empreendimento de casa de 6 milhões de reais. A gente tem loteamentos nesses paraísos nordestinos, sabe? Sim. Que a gente vai lançar em lugares. Eu tenho cliente, por exemplo, em Caruaru, né? E eu tenho cliente em Garanhuns. E de Garanhuns é um cliente espetacular que eu tenho, chama CP Construtora. A cidade ela é totalmente feita de casas. Ela tem um prédio, a cidade. Um único prédio. Ela só tem um prédio. E esse prédio é altíssimo padrão. Apartamento de 300 metros. E ela vai lançar o segundo residencial e o primeiro comercial vertical. Como é que tá a expectativa? Tá vendendo pra caramba, já lançou. Já lançou. Tá vendendo. Muito legal. Bom, Marcelo, você quer me fazer alguma pergunta? Eu quero, porque esses dias a gente se adicionou no Instagram, né? Foi uma coincidência muito grande, porque hoje eu vim aqui para dar uma palestra, né, em Ipatinga, e a gente tem amigos em comum. O nosso presidente do CRES, que fez o intermédio aí dessa conexão. E eu dou muita palestra pro CRES. Muita. Acho que eu já dei mais de umas 30, 40 palestras pro CRES. E eu queria entender como que funciona o seu trabalho, se você lida direto com o dono da construtora hoje, ou você monta equipes específicas, mas de certa maneira concorrendo também com outras imobiliárias, ou você está lidando direto com o dono, como é que funciona? Bom, eu comecei na ponta como corretor em 2012, quando eu comecei. Aí finalzinho de 2018, de 2017, eu passei uma temporada numa construtora trabalhando como corretora no vertical, porque na minha região o mercado de loteamento estava bem frio. Você é daqui? Sou daqui de Patinga. E aí eu passei essa temporada lá. E finalzinho de 2018, quando o feeling, né? Percebi que o mercado ia movimentar novamente para loteamentos, e é o que eu sempre gostei de trabalhar. Eu logo agradeci a parceria na construtora e falei, vou retornar para o mercado de loteamentos. Só que quando eu fui retornar, eu não consegui mais ser a corretora
sozinha, trabalhando, atendendo meus clientes. Por quê? Eu tinha feito uma gama de relacionamento muito grande no mercado, tinha feito boas parcerias e tinha muito corretor que estava querendo me acompanhar onde eu fosse. Bel, onde você está indo? Tem produto aí para trabalhar? Chama a gente, hein, Bel? Chama a gente. E aí o filho eu identifiquei na minha região loteador com produto para lançar e sem a pessoa para ser o elo dele no mercado, ajudar ele nesse planejamento, a coordenação. Então fiz uma parceria com a loteadora e fui fazendo os lançamentos dela ali. E aí, obviamente, eu já saí da ponta, que nem se eu quisesse a gente não dá conta, né, de manter. E aí fiz para ele, né, é meu cliente até hoje, e aí outros loteadores começaram a chamar. Então a coordenação hoje, ela é um produto, sim. Seu carro-chefe. Dentro da minha esteira. Assim hoje, como é o meu. Exatamente. E a gente trabalha hoje com o objetivo de conectar negócios, né? Então, a coordenação é carro-chefe, porém a gente está aí conectando terrenistas a loteadores, né? A pessoa tem um terreno, não tem a grana, muito menos a expertise para fazer. A gente entra com a parte de desenvolvimento para a pessoa fazer o loteamento. Se a pessoa não tem a condição, a gente chega com o loteador, com o investidor e conectando as pontas. Então, parei de atender só o cliente final e comecei a atender o cliente final, o corretor, o loteador. Essa é uma parte que é falha na nossa empresa. Não é falha, a gente nunca se atentou a fazer isso e agora com a sociedade no Instituto de Pesquisa, a gente, em 2025, é plano para começar rápido. Mas legal, né? Porque você escutou 200 nãos, perdeu 200 negócios. Escutei 200 não, peguei o feeling. Pegou o feeling, né? E criou uma marca, né? A Rainha, isso, né? E o Rainha foi bem legal que ele nasceu do próprio mercado, né? De tanto viver lote, aí o pessoal começou a brincar, Rainha do lote. Aí eu tava precisando de uma marca, eu falei, minha equipe falou comigo, Bel, faz disso aí uma marca. Aí, mas você fez muito bem feito, que você pega, por exemplo, a Ativice, ela tem um nome muito forte, mas assim, é impressionante, não consegue descolar ainda do Marcelo Gol, que eu queria tanto que ela descolasse. Entendeu? Tem gente que não sabe meu nome. Hã? Tem gente que não sabe o meu nome. Pois é. Eu participo de alguns clubes. Em São Paulo, eu participo lá do Clube Influência Business, do Joel J. Todo mundo no clube, meus amigos. Aí do lote. Outro chega, como é que é seu nome mesmo? Eles esquecem meu nome. Bom, Marcelo, foi muito bom o bate-papo. Pra gente finalizar agora, queria que você olhasse para aquela câmera e mandasse um recado aí para o nosso mercado imobiliário. Esse recado pode ser uma mensagem que é um lema de sua vida, uma filosofia de vida sua. O que você leva aí para você se dar bem na sua vida e nos seus negócios. Então aí, né, falando direto aí para vocês que são corretores de imóveis, né, eu acho que vocês são o elo mais importante na cadeia do mercado imobiliário. Muito mais importante do que nós dois aqui, do que as construtoras. Sem vocês, o mercado não anda. Mas, né, por trás de uma grande responsabilidade, né, sempre tem obrigações para serem feitas, né? E eu acho que uma delas é a seguinte: o mercado imobiliário, ele sempre vai ser desafiador em qualquer segmento, no segmento da Rainha do Lote, no meu trabalho e tudo, mas assim, é fundamental que você acredite no mercado imobiliário. O mercado imobiliário não é igual ao mercado acionário, que tem aquele tesão de todo dia tá em cima, tá embaixo. Às vezes no mercado imobiliário você tá lá dentro de um stand 4 horas, 6 horas, ou às vezes ficou 8 horas no stand e não recebeu ninguém, porque o mercado imobiliário, ele não tem o dinamismo da criptomoeda, Então, assim, acreditem no mercado imobiliário. Ele é, na minha opinião, o maior caminho para empregar pessoas, desde o pedreiro até, né, a chegada de vocês, que são os mais importantes,
Então acreditem muito no mercado imobiliário, porque assim, se tem pessoas, né, eu lá com 19 anos, né, quebradão, né, você também já deve ter passado seus perrengues aí, se tem pessoas que estão aqui conversando, falando sobre histórias de sucesso, vocês também podem ter histórias muito mais bem-sucedidas do que as nossas, entendeu? E eu espero ver vocês assim. Eu gostaria que todo corretor tivesse muito sucesso na profissão e não trocasse a profissão por nada, porque é muito gratificante, né? Muito gratificante. O nosso mercado, ele é assim... Eu sou suspeita a falar, né? Eu acho que é o melhor mercado que você tem para trabalhar. Tem seus desafios, né? A gente superou vários até aqui, continua tendo, mas assim, ele é grande porta para todo mundo. Igual você disse, para geração de emprego, para geração de riqueza para quem está investindo. Então, é desafiador ser corretor, mas vale a pena demais. Vale a pena. Marcelo, muito obrigada, tá? Pela sua presença, pelo bate-papo. Espero ter você aqui mais vezes, viu? E você que nos acompanhou até aqui, se você gostou desse episódio, se você aprendeu algo com esse episódio, não fica só para você. Compartilhe agora mesmo com alguém que você sabe que vai ser relevante para essa pessoa ouvir. Esse foi o nosso episódio de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho aí para receber notificações de novos episódios. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para quem sabe ler, um pingo é lote.